Prezados artistas culturais de Ibirité, sejam bem-vindos. Eu sou Guilherme Marra, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ibirité, Minas Gerais. Eu venho aqui, através desse vídeo, explicar sobre a Lei Aldir Blanc, que já é realidade e que o Conselho Municipal de Cultura de Ibirité já lançou os dois editais. O 001, que é para espaço cultural e manutenção, e o 002 para os agentes culturais e profissionais que trabalham com cultura no nosso município. Vocês podem ir na rede social do Conselho Municipal de Ibirité, no site da Prefeitura, que a partir de hoje também vai ser divulgado, e principalmente aos artistas que estão divulgando no WhatsApp e também todos os e-mails cadastrados no Banco de Talentos do Conselho receberam também os editais. É fácil. Primeiro momento, vocês vão ficar um pouco assustados porque são muitos anexos, mas não se preocupe com o anexo agora. Primeiro, o espaço cultural que tenha como provar que funciona 24 meses vai entrar no 001, vai ler todos os editais com calma e vai preencher o cadastro. Mas o cadastro exige que tem que ser inscrito em algum banco de talentos ou cultura, ou no Banco de Talentos de Ibirité, ou na Lei Rouanet, ou no Fundo Estadual Municipal de Minas Gerais, tá certo? Vocês vão entrar, fazer apenas o cadastro. Esse cadastro vai ficar salvo no nosso sistema. Para você que é produtor, ator, escritor, músico, artesão, todos que envolvem a cultura do nosso município, grupos de folia de reis, congados, danças, vocês vão entrar caso vocês queiram receber para o espaço. Vou repetir, é o 001. Mas você que é artista, que quer receber uma premiação, você vai entrar no edital 002. Você também tem que ser cadastrado no Banco de Talentos de Ibirité, fazer apenas o cadastro. Para que serve esse cadastro? Esse cadastro, o Conselho Municipal de Cultura de Ibirité vai enviar para a DataPrev. A DataPrev é um sistema nacional, não tem nada a ver com nós conselheiros. A DataPrev vai fazer um cruzamento de informações junto com a Receita Federal e o TCU, para ver se aquele CNPJ ou CPF já recebeu algum auxílio emergencial. O auxílio emergencial Aldir Blanc é o mesmo auxílio emergencial que foi decretado há uns meses atrás, certo? O sistema vai fazer esse cruzamento. Então, nesse primeiro momento, é só preencher o cadastro. Depois do segundo momento, depois do dia 10, nós temos até o dia 14 de outubro para comunicar os artistas e os espaços culturais, aqueles que estão habilitados ou não a receber essa verba. Olá pessoal, meu nome é Alair Abreu, sou secretário do Conselho Municipal de Cultura e estarei aqui juntamente com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Guilherme Marra, na terça-feira, dia 6, a partir das 8 da manhã até o meio-dia e das 13h30 até as 16 horas. Para você que não conseguiu fazer o preenchimento do formulário e nem o cadastramento no banco de dados de talentos do município de Ibirité, que você venha aqui e tire suas dúvidas ou até mesmo que nós venhamos a te auxiliar a fazer esse cadastro. Então nós estaremos aqui na Casa da Cultura, na Casa da Estação, na rua Arthur Campos, sem número, aqui do lado do prédio da terceira idade. Se vocês tiverem dúvida de preencher esse formulário online, pode procurar o conselho, que vai ter uma equipe, uma comissão que vai ajudar todos vocês, certo? Deixando bem claro, quem habilita ou desabilita o CPF e o CNPJ não é o Conselho Municipal de Cultura, é um órgão federal ligado ao TCU, DataPrev e principalmente a Receita Federal. Então venha todos, o Conselho Municipal de Cultura de Ibirité acredita e estamos aqui para somar e fazer o bem para a cultura do nosso município. Seremos referência nacional. Abraços a todos e fique com Deus.